Este Paulo tem tido uma transformação incrível. Olha o áudio que ele enviou agora aqui no grupo da mentoria, hoje de manhã. Eu acabei de sair de uma assinatura de um contrato de promessa de mais de €500 mil. Não me sinto preocupado, não me sinto pesado, não sinto com qualquer dúvida, não sinto nada a não ser a alegria de poder celebrar. Porque tenho o conforto de saber que vou conseguir cumpri-lo, vou conseguir concretizar aquilo que quero e que Deus há de prover, através de mim, aquilo que eu acabei de assinar. E tenho a certeza absoluta que as coisas vão correr bem. Noutra altura, eu estaria, oh meu Deus, e agora? O que é que eu fui fazer? E porquê é que eu fui fazer? E agora? Será que eu vou conseguir? Já não dormia, já nem ia dormir durante semanas e até concretizar isto ia ser mais um ano de dor. E eu não estou nada preocupado. Porque, como o Helder diz, eu neste momento estou no governo da minha vida. Isto é o que acontece quando tu resolves as coisas emocionalmente, tiras todas as crenças limitadoras. Há muito empresário cheio de dinheiro, mas sem paz absolutamente nenhuma. Sabes? Eles destroem famílias, emocionalmente completamente instáveis. Então, viram escravos do dinheiro, é impressionante. Olha outra coisa que ele disse também. Depois do APP. Para vos deixar aqui, e a ti, Helder, olha, eu vou-te dizer uma coisa. Bendita a hora em que tu entraste na minha vida. Eu, quando te vi naquele evento dos intermediários, quando tu falaste, eu vi em ti uma certeza inabalável que me fez querer falar contigo e tentar perceber de onde é que vinha aquela força. Hoje eu já sei de onde é que veio essa força. Vem de Deus. Essa força inabalável vem de Deus. E além da força inabalável, o entendimento, a compreensão e a capacidade de expressão. E depois ele ainda disse... Este APP é uma coisa inacreditável, sinceramente, é inacreditável. Fala campeões, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez tenho comigo um senhor, um homem daqueles que eu gosto de ter no nosso programa de acompanhamento no Arcanum Vitae. É uma pessoa que mal entrou, começou por tomar decisões rápidas, sem muitos questionamentos. Obviamente, todos os questionamentos que haviam para ser feitos ele fez-los antes de entrar na mentoria, mas assim que entrou, ele simplesmente tomou várias decisões, ainda que tenham sido decisões difíceis, mas o resultado acabou por vir. E hoje temos aqui connosco Paulo Brito. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Aqui está ele. Tá? E Paulo, seja bem-vindo. Hoje eu quero trazer aqui um caso de estudo e pegar naquilo que foi o teu processo de transformação, que apesar de ser recente, sei que ainda estamos no início, há muito trabalho a ser feito, mas já houveram grandes mudanças. Eu quero trazer aqui alguma consciência, clareza para as pessoas que nos estão a ouvir sobre o que é que foi feito, o que é que não foi feito. E para começarmos, eu gostava que tu partilhasses aqui connosco quais eram as tuas maiores dores quando tu me ouviste pela primeira vez, ou seja, qual era o estado em que tu estavas, seja emocionalmente, a nível psicológico, profissionalmente, a nível de relações, ou seja, um pouco aqui em todas as áreas da vida. E o que é que, quando ouviste pela primeira vez uma palestra minha, o que é que despertou em ti o interesse em querer saber como é que era o nosso trabalho? Sim. Então pronto, novamente obrigado por me teres convidado e por me ouvir e por ouvir aqui querer saber como é que foi a minha experiência. Obrigado pelo convite. E de facto, o que mais me intrigou quando eu te vi e quando te vi palestrar foi ter reparado numa força que me deixou intrigado, não é? Uma força, uma certeza de quem estava a falar, eu na altura não sabia, mas com uma fé quase que inabalável, não é? Com uma certeza que eu me perguntava de onde é que vem esta força, não é? E eu na altura sentia-me uma pessoa que, apesar de ter várias conquistas na vida, e tenho tido várias, mas naquele momento estava a sentir-me uma pessoa limitada, não é? Estava a sentir-me cansado, sem forças para fazer face a todos os desafios que eu tinha na altura.
e que me estavam a desafiar bastante e que me estavam a fazer sentir, enfim, que não vislumbrava soluções assim a curto prazo. Parecia que tudo ia ser indefinidamente difícil, não é? Não havia soluções. Eu procurava, mas parecia não as encontrar. Então era assim que eu me sentia, quase que enredado em obrigações, em um sentimento de que as coisas não iam acontecer, não havia soluções, e pronto, sabendo que tinha capacidades e forças para fazer, mas na verdade não acontecia nada, né? E andava aqui neste chove não molha, vá. Ou seja, tu estavas a ver um período onde já tinhas tido algumas, como tu disseste, conquistas profissionais, mas onde atingiste uma certa falta de clareza de como continuar a crescer, né? E isso é curioso, porque é uma das coisas que muitos empresários chegam até a mim sentem, que é precisamente, há duas coisas aí, que é a estagnação que nós encontramos em momentos em que estamos a fazer tudo certo, né? E estamos a trabalhar e estamos a fazer o que é preciso dentro do negócio, mas parece que as coisas não andam para a frente, ou seja, chove mas não molha, como tu usaste. E depois também temos aí outra questão, que é a questão do propósito, do motivo maior que me faz querer continuar a crescer, querer continuar a trabalhar. E ainda uma outra coisa que tu falaste, que é as crenças em ti mesmo, né? Sobre a tua capacidade de ter mais, atingir mais. Agora, o que eu quero entender de tudo isso, ou seja, a forma como tu pensavas, a forma como tu eras, tudo isso, como é que isso se refletia tanto nas tuas relações pessoais como na tua carreira profissional? Ou seja, o que é que tu vivias, que dores é que tu vivias nesses dois aspectos? Olha, do ponto de vista profissional, uma dificuldade cada vez maior de tomar decisões, não é? Porque concretizar objetivos parecia cada vez mais difícil, não é? Um peso, carregar. Eu vinha trabalhar às 8 da manhã, saía daqui às tantas da noite, mas parecia que os dias não rendiam, não é? As coisas não aconteciam. E depois, do ponto de vista emocional, parecia estar afastado das pessoas, não é? Cada vez mais isolado. Não tinha assim muita vontade de me relacionar com as pessoas, mesmo com os familiares e tudo. Saía daqui, ia para casa e isolava-me, estava no quarto. Não tinha assim aquela vontade de expansiva, não é? De me conectar com os outros, não é? Então estava a viver um bocado fechado sobre mim mesmo. Entendi. E, ou seja, não sei se tu podes ou não partilhar isso, se sim, ótimo, se não, tudo bem na mesma, mas tu lá no app partilhaste algo bastante específico que acabou por ser uma grande transformação aí na tua parte, que foi, ou seja, isto é algo que já falaste várias vezes, à medida que tu foste tendo cada vez mais sucesso, à medida que tu te foste sacrificando cada vez mais, trabalhando cada vez mais, essencialmente, pelas pessoas que tu mais amavas, tu acabavas por não ser muitas das vezes reconhecido por isso, né? Ou seja, como é que foi esse trajeto de crescer profissionalmente e sentir que as pessoas da tua família que tu mais amas acabavam por não reconhecer esse teu esforço? Foi difícil. E também foi difícil por duas razões. Em primeiro, porque acho que o nosso progresso às vezes causa ressentimento, não é? Nas pessoas. Porque quando nós nos juntamos às pessoas, em certas relações, nomeadamente no casamento, por exemplo, as pessoas estão num determinado patamar, parece que são iguais, não é? Estão iguais. Depois, quando uma delas quer partir para outro lugar, parece que está, no fundo, a contrariar aquilo que foi o acordo que fizeram, né? De estarem juntas e estão naquele ponto. Então, quando a pessoa quer, parece criar aqui um ressentimento, né? E eu vivi esse ressentimento, e a minha progressão causou aqui um desequilíbrio,
mas também causam um desequilíbrio, porque eu também pensava que nesse ponto a minha missão era ganhar dinheiro, não é? Ganhar dinheiro passou a ser o ponto como eu expressava tudo, não é? A minha forma de lidar com as pessoas era dar dinheiro. A minha forma de me levantar de manhã e o meu objetivo era ir ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro passou a ser a expressão também com que eu também me conectava ou me queria conectar com as outras pessoas. Então, isso criou também um desequilíbrio, porque, na verdade, como também nós vimos no app, as pessoas às vezes esperam outras coisas, não é? E eu hoje reconheço que o dinheiro, apesar da sua importância, claro, mas há outros componentes na vida. E eu, nessa altura, não soube lidar com isso. E então tive um salto exponencial em termos de financeiros, mas depois a parte emocional e a relação com a minha família e com o meu núcleo familiar, não é? Largar, esposa, na altura, mesmo amigos e tudo, foi algo que eu não consegui cultivar. Entendi. E depois de termos começado este processo de transformação, quais é que foram os maiores bloqueios que tu identificaste aí? Quais é que foram as primeiras mudanças que tu fizeste na altura? Ou seja, aliás, e antes de responder essa pergunta, se me puderes responder até, ou seja, quando tu iniciaste neste processo de transformação, o que é que tu vinhas à procura, tá? E o que é que depois tu encontraste? Olha, eu, muito sinceramente, eu não sabia para onde vinha. Pronto. Eu só sabia que vinha para uma coisa que era melhor do que aquele sítio onde eu estava. Isso eu sabia. Porque aquela força que eu reconheci, eu sabia que era uma força superior à minha. Agora, para o que ia, não sabia. Depois, lentamente, eu fui percebendo que aquilo que me bloqueava, ou que me estava a bloquear, estava no meu interior e não fora de mim. Essa consciência foi começando a ser ganha e percebendo que muita da minha interação com o mundo, muito e daquilo que eu estava a receber, tinha muito a ver com o interior e daquilo que eu, no fundo, estava a espelhar para o mundo. Pode parecer conversa um pouco, quando as pessoas dizem, não é? Isso parece clichê, ou parece uma conversa de, enfim, deixei pneus, que não se pode dizer, mas não é. Porque se eu olho para o mundo com uma cara feia, o mundo vai olhar para mim de cara feia também. E é mesmo assim, não é uma coisa... acho que é a forma mais simples que eu tenho para dizer. E, portanto, eu estava bloqueado na minha essência que simplesmente não influenciava a minha interação com o mundo. Ora, aquilo que eu consegui perceber no APP foi que... em primeiro lugar, estava a viver muito, muito abaixo do meu potencial. Isso foi notório. Apesar de eu ter praticamente 50 anos, estar à beira de 50 anos, mas ainda assim a viver muito, muito abaixo do meu potencial. Depois, outra coisa que desbloqueou foi o porquê, não é? O porquê de fazer qual é a razão de fazer as coisas que faço. Não é? Atribuir um significado às escolhas e, no fundo, identificar a missão pela qual eu faço as minhas escolhas. E isso ficou muito claro, de um momento para o outro. Porquê? Porque o APP tem, no fundo, um conjunto de instrumentos, não é? e de instruções que nós, seguindo-as, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso espírito. Então, ao acolher essas instruções, nós vamos seguir um caminho que nos permite reconectarmos connosco mesmos e fazermos a nossa escolha de forma consciente. Então, eu acho que foi esse o maior ganho, foi eu reconectar-me comigo mesmo e dizer e deixar que a minha mente nos levasse à percepção do que é que eu tinha que fazer. Em vez de eu estar constantemente a perguntar-me
e numa ansiedade constante, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Não, eu segui vivendo o presente, consegui percepcionar o que é que tinha que fazer. Então foi uma descoberta fantástica, foi uma vivência muito, muito positiva. Não foi positiva, foi transformadora, na verdade. O que é que de lá para cá, ou seja, o que é que desde que iniciamos este processo, na prática tem realmente mudado? Ou seja, que mudanças efetivas é que aconteceram ao longo deste processo? Sim, ponto 1, limites. Limites muito bem definidos entre mim e os outros. Ponto 1. Que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Porquê? Porque eu fui criado para não incomodar. Não é? A minha educação era uma educação de que nós fomos criados para não incomodar. Então, nós expressarmos a nossa vontade contrariando alguém era algo que gerava algum incómodo. Deixa-me só abrir aqui um parênteses, tá? E explicar de onde é que isso vem, aqui para as pessoas que nos estão a ouvir, e não te esqueças dos outros pontos que tens para dizer, tá bom? Porque eu vou partilhar a minha tela, que é para conseguir mostrar aqui exatamente o que é que foi feito, tá? Porque há uma coisa interessante para a qual a maioria dos empresários não olha, tá? Que são os tais bloqueios emocionais, as nossas pendências emocionais. E se tu soubesses o quanto a forma como tu te relacionas impacta diretamente, tá? Os teus ganhos, os teus rendimentos, a tua forma de estar, a tua forma de ser, a tua forma de viver, tu olharias para elas com mais cuidado, porque muitas das vezes isto que o Paulo está a falar, ou seja, nós fomos literalmente programados para ser aprovados pelo outro. A maioria das coisas que o ser humano faz é para poder ser reconhecido. E há uma tese que eu falo muitas das vezes, que é a tese do valor do ser humano. Ou seja, todos nós vamos procurar ter valor ou perceber o valor em nós através daquilo que nós somos, identidade, ou através daquilo que nós fazemos, ou seja, da nossa capacidade, ou através daquilo que nós temos, ok? Então, aqui temos o ser, aqui temos o fazer e aqui temos o ter. E muitos de nós acabamos por estar única e exclusivamente focados no fazer e no ter, porque isto é o que a sociedade reconhece hoje em dia. Ou seja, a maioria das pessoas hoje reconhece valor no outro única e exclusivamente por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Mas isto começa lá na infância, quando nós ouvimos as coisas, né, do género, tu és o mesmo um desajeitado, tu não fazes nada de jeito, é por isso que não vais ter aquilo que tu pediste. E esse tipo de coisas que nós vamos ouvindo de pessoas que nós consideramos uma autoridade, vai nos programando e vai moldando tudo o que são as nossas crenças, as nossas experiências e a nossa forma de ver o mundo. Então, quando tu não reconheces a tua identidade, quando tu não reconheces o teu valor pelo ser, tu vais única e exclusivamente procurar fazer ou ter. E este foi um trabalho que nós fizemos precisamente aqui com o Paulo, porque nós precisamos de encontrar a raiz dos problemas que ele tinha, ou seja, se eu vivo abaixo do meu potencial, se eu tenho dificuldade em impor limites nas pessoas, se eu tenho dificuldade em dizer que não, e isso está a impactar diretamente a forma como eu me relaciono com os meus colaboradores, a forma como eu me relaciono com os meus filhos, a forma como eu me relaciono com as minhas mulheres, ou seja, isso no fundo está a afetar tudo aquilo que são as minhas finanças, tudo aquilo que são as minhas relações pessoais, a minha família. Eu preciso olhar para a raiz. E o trabalho que nós fizemos com o Paulo e aquilo que nós fazemos aqui na primeira fase do nosso processo de transformação, que é o APP. O APP, resumidamente, é uma experiência de 3 dias presencial, onde nós juntamos 15 empreendedores, 10 a 15 empreendedores dentro de uma sala, onde nós fazemos não só
trazemos não só a teoria, mas dinâmicas práticas para que tu consigas aceder ao teu subconsciente e a memórias lá do passado, para que tu consigas reprogramar crenças, para que tu consigas, no fundo, reprogramar a tua identidade. Mas para tu ativares essa identidade, tu precisas de tirar da frente aquilo que nós chamamos os bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais, eles são causados por pessoas que nós víamos como autoridade lá na infância. Então, exatamente aquilo que o Paulo está a dizer, né? Ou seja, Paulo viveu uma infância onde viu muita coisa, ouviu muita coisa de pai, de mãe, do próprio meio social onde cresceu, e tu próprio dizes muitas vezes, né? Que, ou seja, tu teres dado certo era uma improbabilidade muito alta. Então, ou seja, nós precisamos de ir lá atrás, precisamos de aceder a coisas do subconsciente que muitas das vezes nem ele se lembrava, ok? E precisamos de retirar tudo aquilo que eram bloqueios emocionais. Para quê? Para nós podermos ativar esta identidade. A partir do momento que tu reconheces valor por aquilo que tu és, há uma coisa que te é revelada, que foi precisamente aquilo que aconteceu com o Paulo, que foi clareza do teu propósito. Então, tu passas a reconhecer o teu valor não apenas por aquilo que fazes ou por aquilo que tens. Tu entendes que estas duas coisas, na verdade, são uma consequência desta. Então, o motivo pelo qual tu te levantas da cama já não é mais apenas o dinheiro. Já não é mais o reconhecimento dos outros. Na verdade, tu passas a ter relações muito mais saudáveis porque tu consegues impor limites, tu consegues ser claro na tua mensagem, as pessoas reconhecem uma energia diferente, as pessoas veem que tu agora tens clareza da direção para onde vais e não é só mais um no meio da manada a correr atrás daquilo que toda a gente está a correr, que é o dinheiro. Então tu passas a ter um mecanismo único, tu passas a ser diferenciado no teu mercado e tu passas a trazer uma estabilidade emocional para dentro da casa muito grande, que o empresário passa a ter emocional muito maior, que faz com que ele consequentemente atue e opere nos negócios de uma forma totalmente diferente. Tá? Só queria abrir aqui este parênteses para explicar exatamente o que é que nós fizemos contigo, tá? E o que é que aconteceu no meio deste processo. Mas mais coisas que mudaram aí na prática. Empresarial, não é? O saber dizer que não, quando tem que dizer que não, e também o querer que coisas aconteçam. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, o que é que nós, quando estamos nesse estado letárgico, o que é que nós queremos? Que não aconteça nada. Está tudo bem, não é? Que o dia passe sem grandes atritos, sem que aconteça assim, sem tenha que fazer grandes escolhas. Então, agora, não, eu estou, desde que saí do APP, a provocar que coisas aconteçam. Eu telefono, eu mando e-mails, eu quero que coisas aconteçam, eu provoco se há algo que não está bem, porque a janela está partida e a senhora, a senhoria não muda a janela há 2 meses, mas agora ela vai ter que mudar a janela, porque eu me confronto. E isto é um comportamento de atitude, não é? De decisão, em que as coisas têm que acontecer com regularidade. Eu quero e provoco que as coisas aconteçam. Isso também é uma mudança substancial, porque na verdade parece que estava adormecido, não é? Não acontece hoje, não faz mal, acontece para a semana. Só que depois a semana torna-se 1 mês, torna-se 2 meses, 3 meses. Isso é um dos motivos pelo qual muita gente acaba a adiar decisões que são determinantes na nossa vida, né? Ou seja, é o típico caso, porque nós, tudo começa com uma vontade. Dessa vontade, nós precisamos tomar uma decisão. Dessa decisão, a vida, né, vai nos trazer um acontecimento para nós quebrarmos um padrão. E se quebrarmos o padrão, o resultado vem. Qual é o grande problema? A maioria das pessoas, ela tem uma vontade de mudar de vida. Só que muitas das vezes, pelo conforto que ela já vive, acaba a não tomar decisão nenhuma. E como acaba a não tomar decisão nenhuma, a vida dela passa a ser movida pelos problemas. E isto vai de exemplo para toda a gente, que tu precisas de entender isto. Quando tu
não decides pela vida que queres, tu já estás a decidir pela vida que tu não queres. Então, quando tu tens uma vontade de ter uma nova vida, de ter um resultado diferente e tu simplesmente não tomas decisões de acordo com essa vontade, tu não decides, tu simplesmente adias a decisão, lembra-te que adiar a decisão já é uma decisão. Ficar na indecisão já é uma decisão. Então, muitas das vezes nós não tomamos decisões, nós não tomamos posicionamentos precisamente porque sabemos que essa mudança vai fazer com que as nossas relações muitas das vezes mudem. Isto é uma coisa que muita gente não entende, mas que tem a ver com uma tríade que nós explicamos muito, que existem 3 tipos de padrões. Padrões de acontecimento, padrões de comportamento e padrões de relacionamento. Ou seja, eu vou trazer aqui um caso prático do Paulo, né, que foi uma coisa que aconteceu com ele, para tu entenderes esta tríade. Ou seja, nós temos padrões, ou seja, formas de nos relacionarmos com as pessoas. O acontecimento é basicamente o facto, é as coisas que acontecem, problemas, etc. E o comportamento é a forma como nós reagimos a esses acontecimentos. Por exemplo, uma forma que o Paulo tinha de se relacionar com as pessoas era tendo padrões comportamentais inconscientes narcisistas. E isto não é que o Paulo seja um narcisista, mas é que ele queria ser o salvador do mundo. E há muitos empresários que se encontram neste patamar, que é querer ser o salvador do mundo, querer ajudar toda a gente, querer trazer toda a gente para cima com ele. Então, esse narcisista, ele precisa constantemente de ter uma vítima ao seu lado. Então, ele fica rodeado de pessoas que lhe trazem problemas para ele resolver. E depois ele diz assim, não, porque é que eu não estou a ir mais longe? Porque aquela pessoa é um problema, porque aquele colaborador é tal coisa, porque aquele fornecedor não faz isto, nem faz aquilo. Porque a minha mãe está naquela situação, eu tenho que ajudá-la, por isso é que eu ainda não fui mais longe. Ou seja, o narcisista, ele tende, né, a colocar-se no centro de tudo e dizer assim, eu estou no lugar que estou, não é por minha causa, é porque alguém faz com que eu esteja aqui. Então, houve uma mudança e uma quebra de padrão relacional muito grande, tá? E que o Paulo, até depois, se quiser, podes falar sobre isso, com familiares, com pessoas importantes, que ele teve que estabelecer limites. Porquê? Porque a forma como tu te relacionas com as pessoas faz com que surjam determinados acontecimentos. E a esses acontecimentos tu reages de uma determinada forma. Então, se quando as coisas acontecem, tu reagires de uma forma que alimenta o teu padrão relacional, tu só estás a dizer à vida assim, pronto, eu vou andar neste ciclo. Então, muitas das vezes, por isso é que nós ficamos presos em ciclos em que surgem sempre problemas diferentes, mas os problemas diferentes que estão a vir são para nos mostrar o mesmo padrão que nós ainda não quebramos. Então, uma coisa que nós fizemos com o Paulo foi precisamente identificar qual era esse padrão relacional, onde é que estavam as suas pendências emocionais. Então, a primeira fase foi entender porque é que ele agia dessa forma, destravar esses bloqueios emocionais, clarificar a sua identidade, entender quais eram essas pendências e mudar a forma como ele reagia aos acontecimentos. Não sei se tu queres dar algum exemplo de algo que aconteceu contigo e que te impactou verdadeiramente, que te fez mudar, que foi uma quebra de padrão para ti e que trouxe... Muitos, vários. Desde logo com os colaboradores, alguma dificuldade em dizer que não, e bastava a pessoa vir com um problema que eu, enfim, tinha logo uma tendência para tentar empatizar com a pessoa e tentar ser eu a resolver, em vez de responsabilizar a pessoa. Mas em termos pessoais, acho que foi o maior rompimento de padrão que eu tive foi com familiares. Porque eu, no início do ano passado, assumi a missão de cuidar tanto de mãe como de irmão e respectiva família, etc. Porque me senti na obrigação, lá está, mais uma vez, de ser o salvador da família.
E esse foi um padrão recorrente em toda a minha vida. E porque podias ajudar, né? Isto é outra coisa que as pessoas não entendem, que é o facto de poderes ajudar não significa que tens que ajudar. Mas nós, muitas das vezes, as pessoas exigem isso de nós. Porque agora tu tens, ou porque agora tu podes, então tens que me ajudar. Olha, eu aqui que estou num problema. Só que muitas das vezes as pessoas só ficam com os problemas porque têm sempre alguém para resolvê-los. E esse alguém, muitas das vezes, somos nós mesmos. Exato. E nós, ao dizermos que sim, eu percebi também que nós, ao dizermos que sim, estamos a perpetuar esse comportamento na pessoa. Porque esse é um problema, não é? Enquanto nós dizemos que sim, eles não se viram, não é? Não arranjam a solução. Isso. Estão ali dependentes de nós. Então, esse padrão também foi quebrado, também consegui ultrapassar isso. E, na verdade, fez uma diferença astronómica, porque trouxe-me uma liberdade emocional completamente diferente, não é? Eu ter o meu mundo, ter o meu templo, que é a minha casa, não ter esse peso de preocupação da família a meu cargo, portanto é tudo diferente, não é? Isto, logicamente, reflete-se no meu dia-a-dia, no meu trabalho, em tudo aquilo que faço, na minha relação, inclusive, com os meus filhos, tudo. E eu só percebi a influência que tinha agora, né, no trabalho que desenvolvi contigo. Entendi. Sim, senhora. Paulo, diz-me uma coisa, como é que tu descreves este processo que tu viveste até aqui, tá? Em algumas palavras, o tempo que quiseres demorar, mas como é que tem sido para ti este processo de transformação e se tem valido a pena ou não? Sim, é um processo transformativo, sim. É um processo de crescimento, não só de crescimento, mas também de recuperação, não é? Principalmente para mim, que sou uma pessoa que já tem que é relativamente jovem, diria, mas é uma recuperação do Paulo que estava esquecido, não é? O Paulo que tinha adormecido, por um motivo ou por um outro, esqueceu-se das suas capacidades, ou que ficou um pouco confuso e passou aqui uma fase menos positiva. E então foi quase como um repescar da minha personalidade, da minha identidade, um reacender de uma chama que está outra vez presente e que me deixa muito esperançado com o futuro, que ainda há muita coisa por viver, ainda há muita coisa por fazer e, portanto, é isso, não é? É uma jornada de recuperação, transformação e que me deixa muito esperançoso no futuro. Sim, senhora. Se tu tivesses que explicar sobre o APP, sobre este programa a alguém que estava numa situação semelhante àquela que tu estavas antes de iniciar, o que é que tu lhe dirias e como é que explicarias? Em primeiro lugar, eu acho que diria que a maior parte das pessoas precisava deste programa. A maior parte das pessoas que eu conheço precisava deste programa. Porque a maior parte das pessoas, para mim, naquilo que eu agora percebo, que é a minha percepção, vivem efetivamente abaixo do seu potencial. E elas próprias acreditam que são uma pessoa, mas na verdade não são. Elas acreditam que são uma pessoa que tem que ser demasiado polida, que não pode dizer um ai, que não pode manifestar uma intenção, não pode dizer um não, tem que ser politicamente correta, não pode ser espontânea. Portanto, são pessoas que estão, no fundo, eu acho, maniatadas por uma sociedade que as adormece. Adormece-as com redes sociais, adormece-as com falta de cultura, adormece-as com valores contrários àquilo que, na verdade, são os valores que eles precisam, porque, enfim, é boêmio, é boémia, enfim, e todo um conjunto de valores contrários aos valores tradicionais, que agora parece que já não valem nada. E, portanto, eu diria que as pessoas vivem muito, muito abaixo do seu potencial e que o APP é uma ferramenta para despertar
a alma, né? Despertar a energia interna que as pessoas têm. E, portanto, eu aconselho vivamente a que todos passem por essa experiência. Iriam se surpreender, como eu me surpreendi com aquilo a que fui submetido, a pressão e o conhecimento a que fui submetido e que, na verdade, me fez olhar para mim mesmo e dizer que não posso continuar a perder tempo. Não posso continuar a perder tempo. Acho que a frase que eu diria a qualquer pessoa é: para de perder tempo e vive. Aproveita a vida, que não tens mais um segundo a perder. Sim, senhora. Paulo, muito obrigado. É tudo, tá bom? Muito obrigado pelo teu testemunho. Espero poder contribuir para que possas espalhar este teu conhecimento por mais pessoas e que possas chegar a mais pessoas, porque de facto fazes um trabalho notável, a tua equipe e as pessoas que te acompanham fazem um trabalho notável. Fico muito impressionado e digo isto desde o primeiro, sem qualquer, digo isto de coração. És um jovem com 24 anos, isto surpreendeu-me desde o primeiro dia, e a tua equipa também é bastante jovem e vocês fazem um trabalho notável que muda a vida de pessoas e, portanto, dar-vos os parabéns, porque realmente não é todos os dias que se vê pessoas com uma capacidade de transformar a vida de outras pessoas. Portanto, muitos parabéns e espero que tenhas muito sucesso e que alcances muitas pessoas assim mais e que consigas o teu objetivo. Sim, será. Muito obrigado, tá? Paulo, é tudo. Tudo a correr bem. Obrigado. Não pares, muito sucesso e seguimos firmes e no propósito. Tá bom? Obrigado. Tudo a correr bem. É tudo, pessoal. É tudo por hoje. Se tu és uma pessoa que está numa situação semelhante à do Paulo, ou mesmo que não seja semelhante à do Paulo, mas que tu sentes que a vida tem mais para ti, que tens alguma falta de clareza, queres descobrir a tua identidade, tirar aí todos os bloqueios mentais e emocionais que te impedem de ir para um próximo nível, quer seja nas tuas relações, quer seja nas tuas finanças, então clica no link que está na descrição, aplica para teres uma sessão estratégica connosco, para te candidatares as próximas vagas do APP Experience. Cá te esperamos. Por hoje é tudo. Não te esqueças de deixar o teu gosto ou não gosto, mas faz alguma coisa aí, subscreve o canal, partilha com alguém que precise de ouvir isto e seguimos firmes no propósito.